Eu acho que se a gente tem ou não um jogo de cena, eu acho que vai ser sempre muito difícil de definir, porque essa é a habilidade dos políticos. O que eu acho que é fundamental é que a gente perceba aí que tem uma disputa, né, que os economistas costumam chamar de pugna distributiva, disputa distributiva, que está em curso. E, evidentemente, isso afeta, inclusive, a distribuição de renda no país. Ou seja, cada vez que você determina que os impostos têm que ser pagos pelos mais pobres, então, por exemplo, está em discussão aí a proposta do governo de isentar quem ganha até R$ 5.000. Né? Para isso, você tem que criar impostos sobre as rendas mais altas. Então, aí você tem uma disputa. Né? Então, é preciso que, independente se você tem jogo de cena ou não tem jogo de cena, porque isso a gente vai ficar discutindo aqui, talvez sem chegar a nenhuma conclusão, o que é importante aí é que a população coloque pressão sobre o Congresso no sentido de garantir os seus interesses. O que eu acho que está faltando nessa discussão, né, onde você tem razão, a gente tem muito jogo de cena dos vários lados, né, é gente na rua, é pressão. Né, essa pressão em cima do executivo e em cima do legislativo para que você, né, não use o orçamento para transferir dinheiro dos mais pobres para os mais ricos, para que o Congresso e o Executivo não funcionem como uma espécie de Robin Hood às avessas, tirando dos pobres para dar para os ricos. Então, essa situação só vai se resolver com pressão popular. Não é? É preciso que as pessoas, as organizações sociais, coloquem isso como uma prioridade na sua disputa e vão para a rua pressionar o Congresso. É fundamental. Quem tem que ser pressionado nesse momento é o Congresso. Não é porque é o Congresso que define isso em última instância. Então, o que eu acho que é fundamental é isso, é que as organizações sociais, a população, percebam, se elas deixarem essa disputa, né, acontecer entre pura e simplesmente o Executivo e o Congresso, o que a gente vai ter é isso, é muito jogo de cena, não é? É muita firula, que, no final das contas, vai resultar na transferência de recursos dos mais pobres para os mais ricos. A população tem que ir para a rua, as organizações sociais têm que chamar a população para ir para a rua, para alterar essa condição. Não é? Sem isso, a gente não vai ter, digamos, esse é um jogo de cartas marcadas. Não é? Vai ter o famoso jogo do culpado, um lado dizendo que o outro é o culpado pela situação, né? Mas no fundo, lá no frigir dos ovos, os mais pobres vão perder. Então, sem gente na rua, sem pressão, é isso que vai acontecer. Então, é isso que eu acho que a gente deve chamar a atenção. E quem define é o Congresso. Então, a pressão tem que ser, nesse momento, sobre o Congresso.